Graça e paz a todos os irmãos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Pedindo desculpa pelo tempo, nós entramos sempre às 10 horas, né? Mas hoje eu estou em Morro Branco, na casa do irmão Robson. Ele tem me acolhido, então nós estamos viajando e nós estamos aqui juntos para a glória de Deus. Agora vamos meditar no livro de Jonas. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Pela primeira vez, né, a nossa live é direto de Morro Branco. Nossa querida e amada Morro Branco, né? Então nós estamos estudando, nós estamos hoje para concluir o livro do profeta Jonas. E abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Hoje nós vamos ver a questão de Jonas, capítulo 4. Deus abençoe, Carlos Theo. Deus abençoe a todos, pedindo perdão pelo horário. Grande Sullivan, nós estamos de Morro Branco, Sullivan, né? Hoje nós estamos transmitindo direto, né, da residência do nobre irmão Robson. Então, nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. A partir do versículo de número 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta,
que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, e que numa noite nasceu, e numa pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós entramos em Tua presença para pedir que tenhas misericórdia de nós, para pedir que nos ajude, Senhor, a meditar na Tua palavra nesta manhã, para pedir, Senhor, que encha o nosso coração com a Tua palavra santa e poderosa, que abençoe cada vida, cada irmão, cada irmã. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que a Tua bênção desça sobre as nossas vidas e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, porque Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque Tu és bendito e porque não há Deus além de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Aninha. Deus abençoe a todos. Irmãos, perdoem. Deus abençoe o pastor Reginaldo, meu querido amigo. Minha querida Namara, grande Aninha. Deus te abençoe, Aninha. Hoje eu estou em viagem. O cenário, vocês viram que está diferente, está mais bonito. Eu estou na casa do irmão Robson e aqui é tudo bem ajeitado, aqui é tudo... certo? Ele e a irmã Jaqueline são bênçãos do céu. Eu estou aqui em Morro Branco, na nossa igreja. E hoje a gente acordou um pouco tarde, certo? Agora nós já vimos e vamos continuar. Hoje nós vamos concluir o livro do profeta Jonas. Então, nós vimos na aula passada até aqui. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Nós paramos aqui neste versículo. Nós vimos que Deus salva a cidade, Deus se arrepende do mal, e Jonas fica furioso. Nós vimos que o capítulo 1 é paralelo do capítulo 3 e o capítulo 2 é paralelo do capítulo 4. No capítulo 1, Jonas é chamado e desobedece. No capítulo 3, Jonas é chamado e obedece. No capítulo 2, Jonas se alegra e ora por sua própria salvação. No capítulo 4, Jonas se irrita e fica irado pela salvação e ora por causa de Deus ter salvo os ninivitas. E aí Deus salva, Jonas se afasta da cidade, constrói uma cabana, uma tenda improvisada e fica ali para ver se Deus se arrepende de ter perdoado aqueles ninivitas que ele tanto odiava, que ele achava que não mereciam salvação. Então ele está, ainda os 40 dias não se cumpriram, então ele espera que Deus se arrependa de ter se arrependido. Então ele espera, aí nós já vimos que a palavra arrependimento aqui tem o sentido de mudar de ideia. Então ele espera que Deus mude de ideia, ele está torcendo, ele está lá na arquibancada torcendo para que o povo de Nínive pise na bola e Deus destrua. Então ele fica de longe, aquela história da pessoa que fica sentado para ver a desgraça do outro, que fica de longe. Então Jonas está aqui para ver o que aconteceria à cidade. Ele está torcendo para que a cidade de Nínive peque, ou que o arrependimento dela não seja verdadeiro e que Deus destrua. Aí é onde nós começamos a nossa aula de hoje. Yahvé, que é Deus, em sua bondade prepara uma grande lição agora para o profeta. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta.
esta segunda parte do capítulo 4 vai mostrar agora, Deus já lidou, tratou com os ninivitas. Deus abençoe Rose Kelly. Hoje nós estamos made in Morro Branco. Então, Deus já tratou com o povo de Nínive, agora Deus vai tratar com o profeta. E muitas vezes Deus precisa tratar conosco. E o que acontece? A cabana de Jonas, a tenda, quando ele pegou aquelas plantas e ele tira, elas secaram. E aí o sol começa a bater forte. O sol ali, ele está em pleno deserto. Então o sol está muito forte. E aí Deus faz crescer uma planta. E é o que alguns estudiosos chamam de aboboreira. Nós não vamos perder tempo com isso, se era aboboreira, se era uma laranjeira, uma macieira, qual era a planta, mas provavelmente era uma planta de folhas bem largas. Se for a aboboreira que tanto se fala, é uma planta que é muito comum ali, e que ela tinha folhas bem extensas e espessas, e que produziam uma sombra gloriosa. Então fez o Senhor, então nasceu uma planta. Então veja que sempre o sujeito da história é Deus. O Senhor fez vir uma tempestade. O Senhor fez o peixe. O Senhor fez a planta crescer. O Senhor manda o bicho para devorar a planta. Então a grande lição do livro do profeta Jonas é que Deus é o sujeito da história. Deus é o ator da história, é o agente da história. É que, na verdade, nós reagimos ao agir de Deus. E reagimos de duas maneiras: em obediência, como é o caso de muitos, e em desobediência, como é o caso de Jonas. Certo? Fazemos de boa vontade, com compreensão, em parceria com Deus, ou fazemos relutante, como é o caso do profeta Jonas. Então agora Deus vai dar uma lição para Jonas, e nós já vimos que essa lição para Jonas também é uma lição para Israel. Então saiba de uma coisa, sempre diz assim, então fez o Senhor Deus, aqui é Yahvé Elohim, nascer uma planta. Então a gente pergunta, quando a gente quer saber quem é o sujeito, você pergunta ao verbo quem ou que. Então você pergunta, quem fez? E a resposta vai encontrar o sujeito, aquele que faz. O Senhor. Então o Senhor fez crescer, nascer uma planta. Então Deus é o sujeito deste livro, como é o sujeito da Bíblia, como é o sujeito da história, como é o sujeito da salvação. Ou seja, Deus é aquele que faz. Deus é aquele que faz. E nós trabalhamos somos instrumentos na mão de Deus. Certo? Então, aqueles que o servem são instrumentos na mão de Deus. E nós podemos reagir, como eu já disse, de duas maneiras. Deus vai fazer, Deus vai agir, e nós podemos, se a gente já amadureceu, se a gente já cresceu, a gente vai agir em parceria com Ele, a gente vai buscar qual é a sua vontade, para que a gente se alinhe. Mas aqui há um conflito de vontades. Há a vontade de Deus e a vontade do profeta Jonas. É uma espécie de queda de braço. Jonas comete a loucura de querer ter uma queda de braço com Deus. Então o que acontece? Essa palavra, a sombra, o calor, são significativas na Bíblia. Porque o verbo hará, ele significa calor ou ira, está quente. Então, estar à sombra significa estar debaixo do favor de Yahvé. Estar no calor do sol significa estar debaixo da ira de Yahvé. Yahvé mostra a Jonas o que é estar debaixo da sombra do seu favor e debaixo da sua ira, o seu calor. Então, Jonas agora, a enramada dele secou,
E Hará quer dizer ira ou calor. Então Deus vai mostrar, o povo de Ninivita estava debaixo do calor, estava debaixo da ira. E pelo arrependimento, aquele povo agora vai para a sombra da graça de Deus, a sombra da misericórdia de Deus, a sombra do amor de Deus. Então agora eles estão felizes, eles não foram destruídos e agora eles estão à sombra. E Jonas está no calor terrível. E aí Deus vai mostrar a Jonas o que é estar debaixo da graça de Deus. Então Deus faz uma planta nascer, e a planta provavelmente se estendeu por cima da enramada que Jonas fez, porque Deus sempre faz assim. Nós fazemos as nossas coisas que não resolvem, nós fazemos as nossas coisas que não solucionam, nós fazemos as nossas tendas da vida, da existência, que não resolvem, que no outro dia secam, e aí Deus em sua graça vem e diz: meu filho, não é assim do jeito que você fez, eu vou te mostrar como é que se faz. Então Deus faz uma planta crescer, e esta planta agora cobre o Jonas todo. Então Jonas fica muito feliz. Olha o que diz: então fez o Senhor nascer uma planta naquele deserto, meu amigo, só Deus, que subiu por cima de Jonas. Agora ela está no lugar da enramada que ele tinha feito, da cabana que ele tinha feito. Já imaginou? Agora com folhas espessas, grossas, grandes, certo? Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Então Jonas está naquele calor, naquela tribulação, ele está num desconforto ali, ele está já muito mal. E Deus faz essa planta e diz assim: Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas agora fica muito feliz. Você vai ver que no capítulo 2 Jonas vai ficar feliz depois que está salvo. E Jonas é aquele profeta que é meio bipolar. Ele tem hora que está com raiva, tem hora que está feliz, tem hora que está feliz, tem hora que está... Ele da raiva para a felicidade é um pulo. E da felicidade, da alegria para a raiva, para o ódio é outro. Jonas está virado, agora Jonas está feliz, Jonas está feliz. Então, a mesma palavra que é usada, o mesmo verbo, hará, vai significar calor ou ira. Então Jonas agora está experimentando, está à sombra, está debaixo da graça de Deus. É possível interpretar a frase com o sentido de para fazer-lhe sombra contra a sua aflição, referindo-se ao sol, ou para livrá-lo de sua impiedade. Então essas duas traduções são possíveis. Então Deus faz aquela sombra por dois motivos. Primeiro, para fazer-lhe sombra e livrá-lo contra a sua aflição. Jonas está aflito, então Deus quer mostrar a Jonas como ele age em graça e como ele age para livrar a pessoa e livrá-lo da sua impiedade. Deus quer mudar o coração de Jonas. Aí Deus mostra a sua soberania. Então Jonas agora está feliz porque tem sombra, né? Ele está agora longe ainda mantém a esperança de que a cidade pise na bola. Mas Deus, agora Yahvé é soberano sobre a vida e a morte, sobre castigar e perdoar. Então lembre-se, antes de ir à frente, o verbo hará tanto pode ser traduzido por estar quente ou por estar irado. Então, estar debaixo do calor do sol, aqui, significa estar debaixo da ira. Estar à sombra significa estar debaixo da graça. Então, os ninivitas estão debaixo da graça. Agora, por causa do arrependimento, eles estão na sombra. Isso é, figuradamente, estar à sombra.
E Jonas agora também vai experimentar o que é estar à sombra e o que é estar debaixo do sol. Então ele vai experimentar o que é estar debaixo da bondade de Deus e o que é estar debaixo da ira, para que ele aprenda que todos precisam dessa bondade, que a bondade de Deus e a nossa reação a ela, que a misericórdia de Deus e a nossa resposta a ela vai definir como será o nosso estado. Se nós estamos debaixo da sombra ou se nós estamos debaixo do sol, do calor. Se nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo da sua misericórdia ou debaixo da sua ira. Então, Jonas, já que está agora debaixo da sombra, da planta, ele está experimentando a graça de Deus, o favor imerecido. Mas agora Deus vai mostrar que ele é soberano. Porque qual era o grande problema? É que Jonas questiona o direito de Deus de salvar, o direito de Deus de perdoar. Então Jonas não aceita que Deus tenha perdoado os ninivitas, pagãos que ele odiava. Então Deus vai dar uma lição a Jonas dizendo: eu sou soberano e eu tenho direito sobre a vida e a morte. Eu tenho direito sobre castigar e perdoar. Mas Deus, veja, sempre Deus é o sujeito. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta morreu. Então Jonas foi dormir e durante a noite, agora, Deus manda um verme. Isso significa que Deus manda desde a baleia, ou o grande peixe, o Dag Gadol, que se convencionou traduzir por baleia, que não é correto, que ninguém sabe, apenas a melhor tradução é um grande peixe. E nós não vamos entrar aqui na história do peixe, porque o peixe já tomou muito do livro de Jonas. Quando se fala em Jonas, esquece a mensagem. E a mensagem do livro de Jonas é uma mensagem da graça de Deus para todos os povos, da necessidade de missionários que amem os povos, de missionários que estejam dispostos a ir para alcançar os não crentes, que Deus não é propriedade de um povo em particular, mas que Deus quer se revelar à maioria e que Deus quer salvar os pagãos, que Deus quer salvar o perdido, por pior que ele seja. A graça de Deus não conhece barreiras, ela não pode ser restringida à nação de Israel. E aí agora Deus vai dar a lição. Mas no dia seguinte, ao subir da alva, ou seja, quando está amanhecendo, enviou um verme, o qual feriu a planta e ela morreu. Então, agora o que acontece? No versículo 3, Jonas questiona o direito divino de livrar. Aqui ele desafia o direito de destruir. Lá ele diz: Senhor, não foi isso que eu disse? Quando eu estava na minha terra, que eu não iria para Nínive, que eu iria fugir, porque o Senhor, quando manda pregar, o Senhor está abrindo a porta da alternativa do arrependimento e da salvação. Então eu estou aqui, eu não concordo com o Senhor, com essa história do Senhor querer salvar gente que não merece ser salvo, e gente que eu acho que devia ser condenada. Então nós estamos pensando diferente. O Senhor quer salvar e eu acho que esse povo merecia a destruição. Então Jonas questiona o direito de Deus salvar. Agora Jonas vai questionar o direito de Deus matar, que é aquela planta. Aquele que dá a vida, ele também tem o direito de dar fim a essa vida. Certo? A destruição da aboboreira pelo verme, os dois divinamente suscitados, simbolizam a destruição futura de Israel pelos assírios. Certo? A brevidade da sombra da planta aponta para a brevidade do exílio. Então Deus está dizendo: olha,
os assírios vêm aí. A sombra de vocês, esse momento de tranquilidade que vocês vivem, sem se importar com a vida e sem se importar com os perdidos, está acabando. E aí, o que acontece? Yahvé agora revela a Jonas como é desesperador estar debaixo da ira. Deus vai mostrar na própria pele para que ele sinta o que é estar debaixo da ira. Em nascendo o sol, então o verme comeu a planta e Jonas agora nem sabe, ele está dormindo. Tudo aconteceu na calada da noite. Deus mandou um vento calmoso oriental. E esse vento calmoso é um vento que vem do deserto. É quente e ele traz poeira. Além dele ser insuportável, de tão quente que é, ele traz poeira com ele. A pessoa fica com areia por tudo que é canto e queimado. Mandou Deus um vento calmoso oriental. Geralmente a gente pensa que por causa do calmoso, aqui é uma brisa, não, é um vento insuportável. O sol bateu na cabeça de Jonas. Veja, a planta já não existia mais. O verme havia devorado a planta. E agora, o que vem? Vem, Jonas agora não está mais à sombra. A brevidade, né, da sombra, a temporalidade da sombra, a efemeridade da sombra passou. E agora o que vem? E o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia. Aqui significa que ele estava com a insolação tão grande que ele está já quase morrendo. Por 2 vezes Jonas está quase morrendo. É lá no ventre do peixe, no capítulo 2, e aqui no capítulo 4. Quando ele acorda, é como aquela pessoa que tomou um porre e bebeu e caiu na beira da praia durante a noite, a madrugada, e acorda, já imagina acordar meio-dia, em pleno calor da praia, totalmente queimado, sem poder pegar em canto nenhum, certo? Tendo passado fome, em jejum. É assim que Jonas está, ainda pior, porque ele está no calor do deserto, não tem nem a água do mar, certo? O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que quase desfalecia. Então Jonas está a ponto de morrer. Jonas está todo queimado. Jonas está com a insolação em alto grau. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. É a segunda vez que ele pede para morrer. Então nós já vimos como o profeta transita da alegria da planta para a ira. Então ele é alguém que está irado, está alegre. Ele é meio bipolar, certo? A ação do sol é descrita da mesma maneira que a do verme, que destruiu a borboleira. O verbo ataca, ferir, é usado nos 2 casos. Em consequência, Jonas começa a desfalecer, provavelmente sofrendo uma grande insolação. Então, o que acontece agora? Deus feriu a cabeça de Jonas. Ele agora está todo queimado. Então Jonas agora fica com tanto ódio, com tanta raiva, porque a planta foi embora e o sol veio. Então Jonas estava à sombra da graça de Deus, mas Deus agora vai mostrar a ele como é que os ninivitas estavam antes de conhecerem a graça, debaixo da ira, debaixo do calor. E como é que os pagãos do mundo todo, para ele e para nós, como é que estão os perdidos? Como é que estão aquelas pessoas que não foram atingidas pela graça de Deus? Elas estão no calor do sol, no calor da tribulação, no calor do sofrimento, no calor da angústia. Então Yahvé pergunta de novo agora, para ensinar a Jonas. Manifesta a grande incoerência do profeta. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Veja que Deus não impõe, Deus dialoga, para levar o profeta a andar com Deus. Deus não obriga a pessoa
E Deus nem sempre sabe, e Deus sabe, melhor dizendo, que nem sempre nós entendemos os seus planos. Que muitas vezes nós estamos andando com Deus em descompasso, Ele está num passo, nós estamos no outro, Ele está numa rádio, nós estamos em outra rádio, ouvindo só o zumbido. Então, Jonas está aqui, Deus quer mostrar a Jonas qual é o passo de Deus, como é que se anda com Deus. Então, muitas vezes nós que somos servos de Deus, a gente anda em descompasso, a gente é um Jonas da vida. E Deus, em seu amor e bondade, Ele não vem e diz, ó rapaz, você já errou demais, já pisou na bola demais. Não, o desejo de Deus é nos levar à compreensão do nosso descompasso. É nos levar a entender que nós estamos agindo de forma incoerente, que nós estamos agindo de forma contrária à vontade dEle. E que a submissão à sua vontade, que Jonas foi submisso a Deus, mas submisso contra a vontade. Jonas foi pregar em Nínive, mas foi pregar de mau humor, de má vontade. E o que Deus queria era levar Jonas a entender, para que Jonas faça a obra de Deus de boa vontade e com compreensão. Que Jonas compreenda, que Jonas possa ler o coração de Deus. E lendo o coração de Deus, pregue o coração de Deus para outras pessoas, porque esta é a chamada de Deus para mim e para você. É que a gente possa ler o coração de Deus, descobrir qual o seu pensamento, qual a sua vontade, por meio da revelação do Espírito Santo. Andar em sintonia com Ele e assim falar o que Ele falaria. Foi essa sintonia revelada em Jesus Cristo, alguém que leu o coração do Pai, que descobriu qual é a vontade do Pai, que concorda plenamente com a vontade do Pai, e por isso Jesus Cristo impactava tanto. Por isso ele podia dizer, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E se nós queremos ser missionários, obreiros, pastores, professores, servos de Deus, que andam em sintonia com Deus, nós precisamos compreender os planos de Deus. Nós precisamos ler muito para aprender com os erros dos outros. Nós precisamos olhar para Jonas e olhar para nós e perguntar, será que Gabriel, Deus abençoe, Francisco, Deus abençoe, Francisco Gilberto aí? Gilberto, Deus abençoe. Então Jonas, ele não está de acordo com o coração de Deus. E nós temos muitos homens de Deus, muitas pessoas que propagam o Evangelho, mas que não estão em sintonia com Deus, que não leram o coração de Deus, que não compreendem a vontade de Deus, que fazem como faz o papagaio. O papagaio você ensina ele a falar e ele vai e fala. Deus disse a Jonas, olha, Jonas, vai lá e diga, daqui a 40 dias e Nínive será subvertida. Então Deus estava dando um tempo. Deus podia ter dito, amanhã Nínive será subvertida, mas Deus deu os 40 dias para que o povo de Nínive tivesse a alternativa de se arrepender. E Jonas percebeu isso, que quando nós estamos pregando, nós estamos abrindo a porta da possibilidade do arrependimento, coisa que ele não queria, porque ele achava que Deus era propriedade sua e de sua nação. Mas Deus não é um Deus israelita, Deus não é um Deus evangélico, Deus não é um Deus protestante, Deus é um Deus eterno. Os protestantes é que são dele e não Deus é nosso. Então, o que acontece? Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Então veja que Deus não impõe, não dita, não diz assim, olha, você vai ficar disciplinado porque você foi um mau menino. Deus dialoga para levar Jonas a compreender. Ele respondeu, da outra vez ele ficou calado. Ele estava com tanta raiva que ele ficou calado, mas agora ele está com mais raiva ainda. E ele diz assim, é razoável a minha ira até a morte. Ele responde, eu tenho razão. Eu estava ali naquela sombra, eu estava lá no bem bom, eu estava com literalmente sombra e água fresca,
Eu estava dormindo e quando eu acordo, está aí o pesadelo. Quando eu acordo, olha como é que eu acordo. Vem um bicho, comeu a planta que tinha me alegrado tanto ontem, eu passei o dia feliz ontem, por causa dessa planta, por causa desse lugar, eu estou torcendo aqui para que Nínive seja destruído, estou olhando de longe, esperando que eles pisem na bola, eu estou torcendo aqui para que saia um gol e Nínive peque e eu possa vibrar com o Senhor destruindo. Estou aqui esperando que os 40 dias passem. Até agora nada, e ontem eu estava feliz porque o Senhor fez nascer aquela planta, mas como é que pode? O Senhor fez aquela planta nascer ontem e hoje o Senhor já manda um verme? E de noite, na calada da noite, manda um verme. O Senhor não podia ter feito isso. E agora eu estou aqui queimado, com insolação, estou a ponto de morrer, então eu estou com raiva, eu estou mordido, eu estou irado por causa disso. Aí olha o que Deus disse. Agora, Jonas já abriu o coração, Jonas já falou, já verbalizou o que ele tinha. E o grande problema é que muitas vezes nós sentimos e não dizemos a Deus. Né? Nós queremos ser o super crente. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Jonas faz essa pergunta. Deus faz essa pergunta para Jonas. Jonas, ó, eu estou perguntando se a tua ira é razoável. Você disse que é. Então você tem compaixão. Né? Compaixão quer dizer com o sofrimento. Então você está alinhado com o sofrimento da planta. Que a palavra paixão na Bíblia é diferente da paixão que nós... tanto que é paixão de Cristo, quer dizer o sofrimento de Cristo. Aqui, quando a gente pensa em paixão, pensa em alguém que está louco por outra pessoa fazendo qualquer absurdo. Mas compaixão quer dizer com o sofrimento. Então você sente a dor do outro. Você sente a infelicidade do outro. Isso é ser compassivo. Então Deus diz, Jonas, você sentiu pela planta. Você sofreu pela planta. Mas você sofreu por uma planta, e Deus diz assim, que não te custou trabalho. Você não teve que arar, você não teve que adubar, você não teve que aguar, você não fez nada, a planta não era sua. Deus diz, a qual você não fez crescer. E ele diz, uma planta que nasceu de repente. O amor de Jonas pela planta foi imediato, foi amor à primeira vista. Porque o amor dele pela planta é porque a planta fazia bem a ele. É porque a planta tinha algo a oferecer a ele. Que geralmente nós somos assim, a gente ama a quem nos tem algo a oferecer. Se a planta vai embora, a gente fica com raiva não por causa da planta apenas, mas por causa da sombra que ela nos oferecia e por causa do livramento do calor. E muitas vezes nós estamos nas igrejas assim, procurando sombra, sombra e água fresca. Nós queremos andar com Deus só na sombra, só sem problemas, só sem tribulação, nada de sol, nada de verme para acabar com a nossa sombra. E de vez em quando Deus manda um verme para acabar com a nossa sombra. Aí a gente fica no sol, aí a gente fica tribulado, de vez em quando vem uma tribulação. A vida é feita assim. Deus, quando percebe que a gente está com raiva, desalinhado, né? Ou cansado, ou irado, Deus manda uma sombra. Deus diz assim, meu servo está cansado, está tribulado, eu vou mandar uma sombra. Aí quando a gente já acha que já era para ter recuperado a força, já era para ter perdoado os ninivitas, já era para ter se alegrado, quando Deus percebe que a gente não aprendeu nada com a sua bondade, Deus diz assim, espera aí, vamos para a segunda parte, vamos passar a página. Vamos passar o slide, vamos para a segunda lição, a lição do sol, porque o menino não aprendeu nada estando na sombra. Geralmente a gente só aprende na hora da tribulação, geralmente a gente só aprende na hora da aflição, na hora da bonança, na hora da calmaria, a gente parece que não aprende, a gente só desfruta. E aí Deus diz, ó, essa planta é efêmera, passageira.
Ela nasceu ontem, morreu hoje, e você tem compaixão. Então Deus está fazendo com que Jonas compreenda. Deus está dizendo, vamos lá, Jonas. É como se Deus dissesse, Jonas, os ninivitas estão aí há muito tempo. Eu os criei. Eu os suportei. Eu estou guiando esse povo, mesmo a contragosto deles. Eu estou tolerando sua perversidade. Há uma quantidade, mais de 120 mil homens aí, mulheres, sem contar com as mulheres. E Deus faz um apelo até para e muitos animais, que é para ver se Jonas tem compaixão pelo menos dos animais. Há uma teologia ecológica dos animais, das plantas, para você ver como a Bíblia, geralmente muita gente que pensa na Bíblia, pensa que a Bíblia é um livro etéreo, que fala de só do céu, que é todo mundo de branco, tocando harpa. Mas a Bíblia vai falar muito mais. Aliás, a Bíblia fala muito pouco do céu. Se você for preparar um estudo bíblico sobre o céu, você vai ver como é difícil encontrar tantos textos para preparar um bom estudo sobre o céu. Porque Deus está falando conosco nesta dimensão. Porque o céu é tão maravilhoso que é indescritível. Não dá para descrever. Então, quando a Bíblia vai descrever o céu no Apocalipse, usa símbolos. E símbolos que ainda são imperfeitos para descrever o céu. Então, aqui agora, Deus está dizendo, Jonas, você gostou da planta de ontem para hoje. E você sentiu a dor dela. Você sentiu a morte dela, você está aí desgostoso, você está irado, porque você se compadeceu. Você achava que esta plantinha, que ela começa pequena, ela não era para morrer. E Deus aponta onde está o verdadeiro absurdo. Jonas é tomado de compaixão para uma simples planta, mas continua insensível para com toda a população de uma cidade. Então Jonas quer que os ninivitas errem, ele não consegue aceitar o arrependimento e o perdão de Deus, então ele tem compaixão de uma planta, mas não tem compaixão daquela multidão. E quantas vezes nós evangélicos, nós pastores, nós professores, nós servos de Deus, nós estamos assim, na nossa cegueira espiritual, no descompasso com Deus. Nós estamos preocupados com coisas que nós perdemos, com coisas que estão ao nosso redor, com coisas que foram dádivas de Deus. E nós não estamos nos preocupando com uma multidão que está se perdendo. E nós não estamos nos preocupando em fazer missões, nós não estamos nos preocupando em descobrir que existe tanta gente no calor da ira de Deus precisando ser alcançada para estar na sombra. E que, graças ao trabalho missionário, muitos dos que estavam debaixo do calor, ira, hoje estão debaixo da graça, sombra. E aqueles que viveram sempre, como lá na África, tanta gente que viveu sempre na dor, no sofrimento, na tribulação, hoje passa horas e horas dançando, cantando, celebrando a Deus, com uma alegria indizível, porque foram alcançados pelo ministério de homens e mulheres que aprenderam com Jonas e viram Jonas. Um dia eu estava assim, em descompasso com Deus. Eu estava andando numa rua e Deus em outra. Até que Deus abriu meu entendimento para que eu pudesse ver a dor do coração dele pelos perdidos. E que Deus me chamasse para ir anunciar o seu amor aos perdidos e que eu não ficasse como Jonas, torcendo pela desgraça,
Porque quantas vezes nós estamos sentados, deitados eternamente em berço esplêndido, sentado eternamente em berço esplêndido, esperando que as Nínives da vida, que as Áfricas, que a Oceania, que a Europa, que a América, que o interior do Nordeste, que o Brasil, que a região Norte, que tanto lugar e a gente preocupado em pregar dentro dos templos. A gente preocupado em ter um momento para pregar para uma multidão que já está cansada de ouvir evangelho, que já ouviu, já empanturrou-se, já devia estar fazendo alguma coisa. Então, há tantas Nínives para que a gente alcance. O livro de Jonas é um livro missionário, há tanta gente nas calçadas da vida. Há tanta gente com crianças à beira da estrada, pedindo, mendigando, precisando de homens e mulheres com ministério de ajuda, de socorro, que vão ali, que ministrem o Evangelho, que possam construir abrigos, casa de recuperação a tanta gente sofrendo com a dependência química. Quantas mães! E as casas de recuperação, ou elas são mal feitas, porque a pessoa faz só com o bom gosto, só com a boa vontade, ou elas são para explorar, para ganhar dinheiro. Então, não sei qual é o caso, mas Deus sabe. Então, nós, muitas vezes, não vemos que não dá para a gente ficar só na sombra. Que cada um tem que descobrir qual é o meu ministério. Pai, eu quero ser relevante, Pai. Eu quero fazer alguma coisa que mude. Agora eu me lembrei daquele amigo das canetas. Então, nós precisamos fazer alguma coisa que seja relevante. Nós precisamos dizer, Pai, não dá para o mundo estar aí se acabando, não dá para o mundo estar se destruindo, não dá para ver as pessoas se drogando, se prostituindo, não dá para ver, meu Pai, o mundo está aí no calor da ira, debaixo da tua ira. A qualquer momento essa ira pode se derramar. E nós aqui de boca fechada, e nós de braço cruzado, feito Jonas. Porque eu não sei como você está, não sei se você está de braço cruzado, ou eu não sei se você está de mau humor com a vida, como Jonas, lá esperando que o mundo se acabe, torcendo para que o mundo se acabe, pedindo a Deus que destrua esse mundo. Então é um absurdo. Jonas tem compaixão de uma planta, mas não tem compaixão de uma cidade. E quantas vezes nós temos compaixão de carro nosso quando quebra, nós temos compaixão de casa, nós temos compaixão de jarros. Eu e a minha esposa, nossa família, principalmente a minha esposa, nós passamos por uma dor enorme. E eu vi isso, é que nós tínhamos um cachorro que era da família, que eu até dizia que ele era o meu rival, e eu não pensei que eu fosse sofrer tanto com a perda dele. E ele passou 14 anos conosco. Minha mulher o amava como um filho. E infelizmente ele sofreu tanto antes de morrer. Sofreu tanto, botou sangue pela boca, se tremia todo, chorava a noite inteira, gemendo de dor. Então foi uma morte dolorosa, ele passou muitos dias doente, foi internado. Minha esposa gastou, sofreu, mas ele sofreu tanto, ele não podia mais andar, já estava velho, ele não se levantava, a comida era colocada, ele não comia mais, a gente estava comendo, muitas vezes ele vinha correndo, aí agora não adiantava mais, a água tinha que ser dada num aparelho, por uma injeção, um aparelho descartável. E ele sofreu tanto, e quando a gente foi, ele partiu, aí foi embalado, e a última imagem que a gente viu foi ele embalado com uns
durex pregando aquilo ali para ser enterrado. E aí eu vi como a vida, ela é... Uma pessoa pode estar com a gente, aquele animal que estava lá em casa todos os dias, que morria de medo de fogos, que adorava crianças, que era o amor da minha esposa, né? E que deixou a Cecília tão triste e que me fez chorar. Quando eu fui postar as fotos dele na internet, eu me lembrei muito dos momentos em que ele esteve conosco, dos momentos que me fez raiva, dos momentos que me alegrou, mas ele foi. E aí a gente tem compaixão, mas a gente às vezes não imagina que tanta gente está indo. Quantos de nós, quanta gente não se solidarizou conosco e mandou mensagem dizendo, olha, eu entendo, eu já tive um, né? Porque um cachorrinho, principalmente igual o Schneider era crente. Eu digo sempre que ele está lá no céu dos crentes, dos cachorros. Porque uma vez uma irmã pisou na patinha dele, com aquele salto alto, e ele fez assim, e quando chegou bem aqui perto da perna dela, como nós dizemos aqui no Ceará, da canela, ele não mordeu. Eu disse, isso é domínio próprio. Ele disse, irmão, você teve sorte, que foi o Schneider. Se fosse eu tinha dado uma mordida na sua perna. Então, eu contei essa história para dizer que a gente sente, a gente geme por um, e por um animal. E quantas vezes a gente não geme, a gente não chora, a gente não sente a partida de milhões e milhões que estão morrendo sem Deus. De gente que a Covid levou sem Deus. E nós estamos debaixo da nossa enramada, esperando para ver o que acontece. E Deus, em sua bondade, tentando mostrar a nossa incoerência. Quantos de nós não construímos na igreja uma enramada? E ali a gente pensa que está fazendo, aí a gente prega só para crente e acha que, oh, eu fiz a obra de Deus. Enquanto isso a gente não tem compaixão das cidades que estão perecendo sem Deus, do mundo sem Deus, das ruas sem Deus. Porque eu digo sempre que Deus quer agir. Porque um dia, quando nós chegarmos no céu, e muita gente vai indagar, principalmente esses filósofos, quando chegar no dia do juízo final, vão chegar e vão dizer, Deus, mas por que do mal? Porque o grande problema hoje é a questão do mal. O livro de Abacuque vai tratar disso. É o problema do mal. É porque o mal existe. Então, em relação ao mal, as pessoas dizem o seguinte, se o mal existe, Deus não deve existir. Porque se ele existe, por que o mal existe? Outros dizem, talvez se ele existir, não seja tão poderoso, porque não pode tirar o mal. Ou se ele é tão poderoso, não é tão bom, porque não quer tirar o mal. Então, em relação ao problema da existência do mal, e de que isso todo mundo sabe que o mal existe, as pessoas têm três posturas. Uns dizem, se o mal existe, Deus não existe, então eles se tornam ateus. Outros negam a existência do mal, como aquelas religiões que vivem que praticam a transcendência, a meditação. Então, muitas vezes, eles dizem o seguinte, não, o mal não existe, o que existe é algo do nosso pensamento, a dor, a doença, a morte, tudo isso vem por conta dos nossos pensamentos. E existem aqueles que acreditam que existe Deus, existe o mal. Só que o mal é permissão de Deus. E que Deus vai dar um jeito no mal. Só que o mal não tem existência em si mesmo. O mal não tem o que nós na teologia chamamos de existência ontológica. Assim como a ferrugem
só existe se houver ferro. Assim como a doença só existe se houver um organismo para ela adoecer, o mal só existe se houver alguém que o pratique. O mal existe porque existem homens que se bandearam para o lado da rebelião e que resolveram trazer e dar à luz, juntamente com o diabo, ao mal. Então nós temos que ver duas diferenças: o mal moral, que é o mal pecado, e o mal castigo, calamidade. Deus não traz o mal moral, mas Deus traz o mal castigo. Porque Deus não é obrigado a recompensar o bem. Por quê? Porque para fazer o bem foi que todos nós fomos criados. Então, quando nós estamos fazendo o bem, nós não estamos fazendo nada de excelente. Nós estamos falando simplesmente aquilo para o qual nós fomos criados. Agora, Deus é obrigado a punir, obrigado por sua natureza, entenda, a punir o mal. Por quê? Porque Ele é juiz, Ele é justo. E quando Robério, Dejair, grande Deja, Deus é obrigado a punir o mal. Por quê? Porque não nos fez para que a gente pratique o mal. Então lembre, Deus não é obrigado a recompensar o bem. Por quê? Porque foi para isso que Ele nos fez. Jesus diz: quando vocês fizerem tudo que vos foi ordenado, digam: somos servos inúteis. Mas Deus é obrigado a punir o mal. Então, o que acontece? Quando esses filósofos chegaram no céu e disseram: Deus, onde é que o Senhor estava quando as crianças passavam fome? Onde é que o Senhor estava quando as pessoas estavam gemendo no leito de morte? Onde é que o Senhor estava quando o mal assolava a humanidade? Deus vai dizer: meu filho, menino, eu estava agindo. Só que os instrumentos que eu escolhi para agir, muitas vezes estavam com problema. Precisavam de óleo, estavam enferrujados. Porque a mão, a perna que Deus usa para alcançar o doente, o faminto, somos nós, eu e você. É porque o grande problema do povo é que quer que Deus desça do céu e Ele mesmo venha dar jeito no problema do mal. E que Deus mesmo venha e passe de hospital em hospital, socorrendo, trazendo alegria. Mas Deus vai mostrar aos ímpios que Ele não estava alheio ao mal. Ele vai mostrar quanta gente que tirou do seu tempo para ir a hospitais, quanta gente que tirou do seu tempo para alegrar criança, quanta gente que tirou do seu tempo para cuidar de gente drogada, quanta gente que saiu de noite dando sopa, aliviando, trazendo alívio àquelas vidas, quanta gente que com seu dinheiro, com aquilo que Deus deu, ajudou a fazer a obra de Deus. Com as suas ofertas levou missionários, sustentou missionários. E Deus vai dizer: está aí a minha mão e os meus pés. Agora, se eu e você não formos, se eu e você não nos colocarmos diante de Deus, nós estaremos igual a Jonas, numa enramada, vendo a banda passar. Numa enramada, esperando que o mundo seja destruído. Jonas não se contentou com o povo sendo perdoado, sendo alcançado. Então ele constrói uma cabana e fica torcendo para que o povo pise na bola, para que Deus se arrependa de ter se arrependido. E quantas vezes nós não estamos torcendo para que as pessoas morram? Não. Mas nós não estamos fazendo nada para que elas morram com Cristo, para que elas morram conhecendo o Evangelho, para aliviar a sua dor. Nosso evangelho é um evangelho que cuida apenas de almas, é um evangelho assim meio espírita.
A gente está muito preocupado com as almas e está esquecendo de que o ser humano não é só uma alma, de que um ser humano tem dor, de que um ser humano tem Covid, de que um ser humano tem câncer, de que muitas vezes há seres humanos que precisam de operações, de cirurgias caríssimas, e que a gente não tem ajudado, e que como igreja nós temos investido tanto dinheiro em templos belíssimos, maravilhosos, mas nós não temos investido dinheiro em trazer criança do meio da rua, em dar alimento, em dar merenda, já que nós temos políticos, alguns, para ser bondoso e eufêmico, que tiram do dinheiro da merenda, e que as crianças, a única merenda que tinham era aquela que elas faziam na escola e por causa da pandemia não tem. E nós estamos igual a Jonas, doido que o templo abra. Muita gente ficou incomodada porque o templo estava fechado, e aí porque não tinha templo aberto, não tinha renda, porque o povo só oferta se tiver lá. É aquela história, pagar para ver. Se eu vejo, se eu estou lá, então eu dou o dinheiro do clube celestial. Se eu não estou, não, estou lá em casa, eu não estou nem recebendo, como é que eu vou dar? Então, nós quantas vezes estamos como Jonas, dentro do nosso prédio, construindo o nosso prédio. Um pastor assume a igreja, a primeira coisa que ele pensa não é nas almas, não é nos perdidos, é em ampliar o templo. Aí o outro vem, quer ampliar ainda mais, aí o outro vem, quer botar um púlpito de mármore, aí a gente fica de quebrar e construir novo para deixar ali a nossa marca como os antigos. Os faraós, os Nabucodonosor da vida, eles construíam as cidades, e aí eles colocavam o seu nome, em cada construção, colocavam o seu sinal. Aí, quando os arqueólogos descobrem as obras do faraó. Hoje nós estamos, se você quer compreender mais sobre isso, todos os dias, de segunda a sexta, melhor dizendo, eu sempre digo de segunda a sexta, ao meio-dia, nós estamos estudando sobre os 3 inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. E você vai perceber que muitas vezes nós somos mundanos dentro da igreja, e que a nossa noção de mundo está completamente equivocada. Então, quantas vezes nós estamos tentando deixar ali a marca? Um vem e derruba a marca do outro, implanta a marca dele. Aí o outro que vem já, não gostei. E enquanto isso, nós temos tanta gente sofrendo, tanta gente passando fome, tanta gente gemendo, tanta gente precisando de uma cirurgia e não pode pagar, tanta gente mesmo frequentando a igreja, que não tem uma casa que preste, que a casa está caindo, que não tem alimento, e a gente está de olho fechado, está igual a Jonas, debaixo da enramada, lá no templo, dando glória a Deus, com ar-condicionado, com apagado as luzes, com o data show lá, os louvores bonitos. Você olha, não tem um descrente, mas a gente está lá, de dia e de noite, felizes, deitado eternamente em berço esplêndido. Deus diz: acorda, minha igreja, acorda, meu povo, há muitas Nínives para você ir. E Deus hoje chama cada um de nós e diz: olha, não há ninguém que não esteja escalado para o trabalho. Vou dizer de novo, não há ninguém que não esteja escalado para o trabalho. Todos nós, de alguma maneira ou de outra, estamos escalados para alcançarmos os perdidos. Assim como Jonas, a questão é saber se nós vamos com o coração aberto, porque lemos o coração de Deus e vimos que é isso que Ele quer, ou se nós vamos na marra, como Jonas. Se Deus vai fazer as circunstâncias, Ele vai fazer, tentar fugir, e Deus coloca ele no meio de um navio cananeu, e aí ele ganha os cananeus. Aí ele pula no mar, Deus manda o peixe. O peixe leva ele para a praia. Agora Jonas vai. Então as circunstâncias. E quantas vezes, meu irmão, nós não entendemos que nós estamos sofrendo?
é Deus mexendo as circunstâncias, porque o livro de Jonas vai falar do livre-arbítrio e da soberania de Deus. Vai dizer que Deus é soberano, que eu e você temos livre-arbítrio, mas que esse livre-arbítrio nosso a gente pega para ir para Jope, a gente pega para ir para Tarsis, a gente não pega para ir para a vontade de Deus, e quando a gente vai na marra, né? E vai resmungando e vai relutando, a não ser quando a graça de Deus desce sobre nós, e ela nos alcança e ela nos atinge, e Deus abre a nossa mente para que a gente entenda o seu coração, então a gente fica apaixonado pelos perdidos. Então, assim como eu tive compaixão do Shunai, eu tenho mais compaixão ainda dos perdidos. Eu tenho que ter mais compaixão ainda daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão sem Deus. E aí, o livro vai terminar com uma pergunta. O livro não termina dizendo se Jonas mudou, se Jonas aprendeu, porque essa pergunta vai ter que ser respondida por todas as gerações, por mim, por você. E Yahvé faz uma pergunta que todos nós precisamos responder. Márcio, Deus abençoe Márcio. Então diz assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Então veja que o livro vai terminar com a pergunta. Deus de Jonas, você teve compaixão de uma planta. Você sentiu a dor da planta de ser devorada pelo verme. Mas planta essa que nasceu num dia e morreu no outro, que você não teve nem tempo de se apegar, que você não deve ter nem visto que cor eram as suas folhas. E Deus diz, e não hei eu de ter compaixão, de sentir a dor destes pagãos que estão morrendo e indo para o inferno. Deus disse, eu não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas. E a pergunta de Deus para mim é essa: você não vai ter compaixão dos perdidos? Você não vai ter compaixão das pessoas que estão sem conhecimento de Deus? Você não vai ter compaixão e não vai fazer algo, não vai ser relevante na sociedade? Até quando nós vamos ficar sentados, cada um achando que a obra de Deus é botar a Bíblia debaixo do braço, assistir a escola dominical, de noite ir para o culto, ouvir a pregação e vir para casa? Até quando nós vamos ficar debaixo da nossa enramada? Chega, dói no coração. Até quando eu e você não vamos dizer assim, Senhor, eu quero ir. Senhor, qual é o meio que eu posso fazer? Senhor, até quando nós vamos ficar perguntando, professor, Elias subiu no carro de fogo no redemoinho. Professor, qual é o nome da mulher de Caim? Professor, com essas perguntas que não vão mudar a sua vida em nada. O dilúvio foi local ou foi total? Até quando nós vamos ficar preocupados com cronologia bíblica? E nós vamos estar aí preocupados com essas coisinhas simples. E nós não vamos estar preocupados com a nossa tarefa maior, que é que nós fomos escolhidos para abençoar. Que nós fomos abençoados para abençoar. Que nós fomos chamados para alcançar os ninivitas do mundo. Que cada um de nós está na escala e Deus já separou e Deus tem um trabalho para nós. E que a grande obra de Deus não é construir templos. Que a grande tarefa de Deus é a evangelização. É levar não uma pregação, mas é levar o que está no coração de Deus, é poder ler o coração de Deus e ver o amor de Deus. E um dia nós vamos chegar no céu e Deus vai dizer,
Quantas vezes eu quis ir lá no hospital, mas eu quis ir através de você. Deus vai dizer quantas vezes você orou a mim, pedindo que eu visitasse os hospitais, e eu designei você para visitar. Quantas vezes eu quis socorrer o faminto, mas eu quis socorrer com o dinheiro que estava no seu bolso, que eu te dei. Quantas vezes eu quis vestir. E pastor, onde é que tem base bíblica para isso? Jesus disse quando ele chegar, que o pessoal distorce o texto para poder não ter que assumir. Em Mateus, eu tenho uma pregação sobre isso no meu canal, Gilberto Rebouças, no YouTube, que você pode ver, tem mais de 200 pregações. Todo domingo nós temos essa escola bíblica online, mesmo eu estando fora. E o que acontece? Quantas vezes nós estamos parados, sem fazermos nada, sem dizermos assim, Deus, eu quero ser relevante, eu quero fazer a tua obra, eu quero que o Senhor me capacite para que eu faça qualquer coisa, mas que eu quero ser relevante. Então, lá o texto, Jesus chega e diz que ele vai separar as nações, sentar no trono da sua glória, os anjos irão com ele, e ele vai separar as nações. Alguns teólogos dispensacionalistas disseram que ali é o juízo das nações. Equívoco. Porque o texto vai mostrar claramente que ali não tem nada a ver de juízo das nações. E você lê vários livros onde as pessoas colocam ali é o juízo das nações para saber quem vai entrar no milênio. E eles dizem que existe 3 tipos de nação. A nação bode, que são as nações contrárias a Israel. As nações irmãs, que são que é a nação de Israel, e a nação ovelha, que é aquela nação que ama a Israel. Você vai ver como essa interpretação está equivocada. Que o texto ali não é para saber quem vai entrar no milênio ou não. Quer ver? Aí Jesus disse que ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, porque a esquerda, no contexto israelita, é coisa má. Porque o israelita fazia a limpeza com a sua mão esquerda, a limpeza das suas necessidades fisiológicas. Então, a mão esquerda era vista como imunda. Por isso que sempre do lado esquerdo está a gente ruim. E porá a mão da esquerda, os bodes. E dirá para os da direita, vinde benditos de meu Pai, recebi por herança o reino. Aí muita gente, por causa disso, pensa que o reino é um milênio, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E aí diz, porque eu tive fome e me deste comer, porque eu estava nu e me vestistes, porque eu estava preso e foste me ver, eu estava doente e vocês foram me consolar. E diz que o justo vai perguntar, e se você quiser ver a pregação toda eu explicando esse texto, vai lá no meu canal do YouTube e veja o que acontece. O justo fez isso não para ganhar galardão, porque ele nem sabia que Jesus estava vendo. Porque hoje nós fazemos as coisas já com intenção, fazemos as coisas para ganhar, a gente já faz assim, eu vou trabalhar aqui para o meu galardão ser grande. Nós não fazemos por causa da nossa natureza, porque o nosso coração está em sintonia com o de Deus. Você já imaginou se Deus fosse fazer as coisas para ganhar galardão? Não fazia nada, porque ninguém pode galardoar a Deus. Deus faz você esperar, e aquele justo, Senhor, quando foi? Eles fizeram sem nem sequer se tocar, era o mesmo compasso do Santo Coração de Deus. Chega a dói na nossa alma. Era o compasso do coração de Deus. E Jesus diz, todas as vezes que vocês fizeram um desses pequeninos, a mim o fizeram. E aí os teólogos equivocados dizem, todas as vezes que fizeram a Israel, não foi a Israel. Apenas.
foi a qualquer ser humano que está necessitado, que está precisando. Agora os teólogos, alguns pouquinhos, fizeram isso para fugir da responsabilidade de ter que abençoar as nações, de ter que abençoar os povos, de ter que abençoar o mendigo, de ter que cuidar dos doentes. E eu vou mostrar para você que esse texto não fala de julgamento de nação, coisa nenhuma, e que ali não tem a nação de Israel como os irmãozinhos. Não. Israel é o povo de Deus, mas um povo de Deus que se afastou de Deus, que vai ser salvo por último, porque nós que éramos os últimos nos tornamos os primeiros, e eles que eram os primeiros se tornaram os últimos por causa da rejeição do Messias, porque rejeitaram o Messias e até hoje não aceitam a Jesus como seu Messias. E ainda tem um monte de igreja querendo ser judia, com chofar, com aquele jaleco, com o quipá, e nem sabe que isso aí vem da tradição farisaica. Isso aí não vem do judaísmo bíblico, a menorá. Isso aí vem depois que Israel caiu e Massada foi destruída, porque Israel caiu no ano 70, e depois, se eu não me engano, no ano 136, a última fortaleza judaica, que era em Massada, caiu. A tradição farisaica que tinha passado para os rabinos, ela também desapareceu, os fariseus desapareceram, e aí surgiu o que se chama rabinato moderno. E essa história daquele chale que alguns até bispos botam aqui, aquele quipá que botam, tudo isso aí vem dessa tradição do rabinato moderno, depois do ano 136, com a queda da fortaleza de Massada e com o desaparecimento dos fariseus, o ensino deles perpetuou-se, os costumes deles se perpetuou. Então tem muita gente hoje que nem sabe que os costumes que o pessoal está fazendo aí, nem do Antigo Testamento são. Nem do Antigo Testamento são, mas são do rabinato moderno, que tem sua origem nos fariseus. Se soubessem de onde vem, porque muita gente pensa que se for batizado no Rio Jordão, vai ser mais batizado ainda, vai ser mais forte. Se tiver elementos do judaísmo, a sua igreja vai ficar mais forte, mais bonita. Sabe por quê? Porque a cruz de Cristo nos envergonha. Porque quando se vai a Israel, vai-se ao Sinai e não ao Calvário. Porque você não vê ninguém tirando fotos e dizendo assim, olha aí, eu estou numa foto, foi aqui o lugar onde Jesus foi crucificado. Você não vê ninguém dando um zoom para ver que Jesus foi crucificado num monte chamado Calvário, ou Caveira, ou Gábata. Por quê? Porque é feio. Porque ali mostra a hediondez, o tamanho, a feiura, a nojeira, o asco do nosso pecado. Então ninguém quer ir lá para lembrar disso, que o nosso Senhor morreu lá. E Jesus vai dizer, apartai-vos para os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque estive nu e não me vestistes, porque estive preso, vocês não foram me visitar, porque eu estava com fome e não me deram de comer, porque eu estava com sede e não me deram de beber. E os ímpios vão perguntar, quando todas as vezes que vocês negaram de fazer a um desses meus pequeninos, a mim negaram. E aí o texto vai terminar assim, pode ler na sua Bíblia. E irão estes para o tormento eterno. Não tem dizendo ali que vai entrar no milênio. O texto não termina, você pode olhar na sua Bíblia. O texto não termina dizendo, e estes vão entrar no milênio, e esses aqui vão ser... Não. Diz, e uns irão para o tormento eterno e outros para a vida eterna. Ali é juízo final. Certo? Qualquer pessoa que sabe os princípios elementares da boa exegese vai interpretar que ali é juízo final. E Jesus vai dizer que os justos são os seus instrumentos aqui na terra. E os justos são aqueles que fizeram porque leram o coração de Deus, porque o coração bate no compasso de Deus. Então, o livro de Jonas termina com uma pergunta, e não hei eu de ter compaixão
da grande cidade de Nínive, e não, Deus não tem compaixão hoje das cidades que estão perecendo, da África perecendo, da Ásia perecendo, dos países muçulmanos perecendo, de gente no Nordeste e no Norte perecendo, de gente aflita, sofrendo. E Deus deixa a pergunta para mim e para você. Não é eu de ter compaixão, em que há mais de 150, mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Não é que eles não soubessem que essa mão é a direita e essa mão é a esquerda. É que essa é uma expressão de que eles eram ignorantes espiritualmente falando. Que eles desconheciam a mensagem do amor de Deus em Jesus Cristo. E também muitos animais. Deus não queria destruir nem os animais, quanto mais as pessoas. Então, a grande pergunta para nós hoje é, e não é eu de ter compaixão? E qual é a nossa resposta? Será que nós vamos dizer, porque Deus deixa essa pergunta, Jonas, e aí, eu não vou, qual é a sua resposta? E aí o livro termina sem Jonas, sem a gente saber o que Jonas respondeu. Para que eu e você possamos dar a resposta, para que a gente possa dizer sim, Senhor. Tu deves ter compaixão, mas quando eu digo sim, eu estou dizendo, tu deves me usar. Eu sou a mão que tu vais usar para abençoar. Eu sou a boca que tu vais usar para abençoar. Então que Deus possa nos despertar. Que Deus possa mostrar quão descompasso nós estamos. Que nós possamos ler o coração de Deus e colocarmos a nossa vida à sua disposição. Deus nos abençoe. E eu queria avisar, eu estou em Morro Branco, a nossa igreja está atravessando algumas dificuldades e nós viemos aqui para tentar resolver os problemas. Então hoje à noite eu não vou fazer, por causa do culto, eu não vou poder fazer a transmissão da pregação hoje à noite. E por isso eu me atrasei um pouco para cá. Nós estamos indo nas casas, nós estamos conversando com os irmãos e hoje à noite ainda vou ter muita coisa para fazer. Então hoje à noite nós não vamos ter a live, mas amanhã, ao meio-dia, você que está assistindo, você pode assistir por esse mesmo canal, por esse mesmo Facebook, todos os dias, de segunda a sexta, melhor dizendo, ao meio-dia. Qual é o horário das lives? Segunda a sexta ao meio-dia, nós estamos estudando sobre os 3 inimigos do cristão. De segunda a quinta, às 20 horas, nós temos aula de teologia. E de segunda a sexta, às 11 horas da noite, pelo Instagram, nós estamos com pregação evangelística para ganhar almas. Pregação simples, objetiva e direta. Dizendo que Jesus vai voltar, você precisa se arrepender. Então, se você quer assistir pregação de doutrina, de estudo, nós estamos estudando sobre os 3 inimigos do cristão, o mundo, a carne e o diabo. Então, segunda-feira, nós estamos ao meio-dia, de segunda a sexta ao meio-dia. Às 20 horas tem aula. Se você quer fazer um seminário, mas você não tem tempo, nós estamos com um seminário à distância, onde você pode estudar ou assim, online, ao vivo, ou você pode, depois eu gravo e coloco lá, você vai, olha, lá, estuda lá pelo YouTube, vendo a hora que der. Então, o meu zap, eu vou pedir a alguém que coloque aí, se você quer se matricular, fazer um curso de qualidade, é 9203-7604. 9203-7604. Você que quer fazer um curso de teologia, diz, pastor, mas eu estou longe. Onde você estiver nesse mundão, e você quiser fazer um curso de teologia, é terça e quinta, às 8 horas da noite. Mas você diz, pastor, eu não tenho condição de fazer às 8 horas da noite, porque eu estou no templo, eu estou no trabalho, estou nisso. Não, você não é obrigado a ser aqui. As aulas são aqui, eu filmo, boto ao vivo, e depois eu baixo e coloco lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Você coloca no YouTube Gilberto Rebouças, você vai encontrar lá, certo? As aulas que você pode já acompanhar. Então qualquer pessoa pode entrar e você dizer assim, pastor, a aula é de 1h30. Tá aqui. Muito obrigado, Rose. Rose? Aí,
você bote só na frente, por favor, 55, que é para as pessoas de fora, e 85, por favor, desculpa, eu esqueci, porque 55 é do Brasil, você que está fora do Brasil pode fazer também. 85 é daqui, Fortaleza, aliás eu estou em Morro Branco, mas é de Fortaleza. E aí esse número aqui que a irmã Rose bondosamente colocou. Então você pode fazer um seminário, aprender para fazer a obra de Deus. E às 23 horas, está cansativo, mas está gostoso, eu estou anunciando a palavra de Deus de salvação para todas as pessoas, e eu já consegui quase 1000 seguidores só no Instagram. Então Deus abençoe, fique com Deus. Então, são 3 momentos. Amanhã eu peço as orações de você. Muito obrigado, irmã Rose, muito obrigado. Está aqui esse telefone, Kelly. Então hoje à noite eu ainda vou terminar o culto aqui, fazer uma reunião, deixar as coisas aqui organizadas e vou viajar, pegar a estrada. Então eu peço as orações de vocês, porque eu e a Cecília vamos viajar. Peço oração pela Cecília, porque a partida do Chunari deixou assim como se fosse um filho que foi embora, então ainda está meio tristinho. Eu também, mas já estou, né? Que foram 14 anos que ele esteve conosco. E amanhã, como é que vai ser amanhã? Hoje à noite eu não vou poder estar pregando, como eu prego todo domingo, porque eu estou longe e vou ter essa reunião. Mas amanhã, ao meio-dia, você é meu convidado para estar conosco, estudando sobre o cristão versus o mundo, a carne e o diabo. Né? Então, de segunda a sexta, 12 horas, por aqui. E o meu canal lá no YouTube. E não se esqueça, você que quer fazer um seminário à distância e quer fazer na hora que você puder, está aqui o telefone, é um zap, você manda a mensagem e diz: ó, pastor Gilberto, eu estou interessado, que eu digo a você como é que você faz para fazer. Então, Deus te abençoe. Avisando mais uma vez, hoje à noite eu não vou poder fazer a mensagem de todos os domingos por conta do culto que eu estarei aqui. Se eu puder gravar a mensagem aqui, eu vou dar um jeito, mas provavelmente não. E amanhã, meio-dia, amanhã às 8 da noite e amanhã às 23 horas pelo Instagram, só às 23 horas que é pelo Instagram, você é meu convidado. Então Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e ore por mim para que a gente possa resolver tudo aqui e voltar hoje ainda à noite. Severino, Grande Souza. E hoje à noite eu estarei viajando para Fortaleza, eu e a Cecília. Então peço as orações de vocês para que a gente possa chegar em casa em paz e que a gente possa resolver tudo aqui e sair tudo bem para a glória de Deus. Deus abençoe. Até amanhã, meio-dia. Todos os dias você tem um encontro conosco, meio-dia pelo Facebook aqui. Então amanhã, o cristão versus o mundo, a carne e o diabo. Você quer saber o que é mundo? Vai lá. Quer saber o que é carne? Vai lá. Certo? Então, vai lá. Amanhã, não perca, você é meu convidado. E se você quer assistir mais de 300 pregações, aula, todo tipo de pregação que você imaginar, meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, você digita tudo minúsculo, vai ter lá, aí você clica, tem assim, se inscrever, inscreva-se, clique no sininho para receber as mensagens quando eu postar, porque eu estou postando 3 mensagens por dia. E essa aqui vai estar lá. E todo o comentário de Jonas, né? Que o meu irmão Fabiano, que é uma benção, ele sempre coloca na playlist, certo? Então todo o comentário de Jonas, aí você vai ver o comentário completo lá. Então não perca meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, certo? Ontem uma senhora colocou, eu fiquei super feliz, ela do Rio Grande do Sul disse: pastor, que bom, as pregações do senhor aí, o senhor posta aqui. E eu disse: meu Deus, né? Um irmão da África, nós temos já 2 obreiros na África, 2, certo? 2 assistindo na África, e um de Bruxelas, vários de Portugal. É Jesus. Vamos alcançar, se Deus quiser. Deus abençoe, fique com Deus e ore por nós.